ressignificar na psicanálise. Ressignificar na psicanálise está relacionado a processo de dar novo sentido a experiências psíquicas, desejos reprimidos ou traumas. À medida que estes são trazidos à sua consciência e elaborados simbolicamente, isso se dá através da associação livre. O que seria associação livre, Gabriela? Associação livre é quando você deixa o seu cliente, seu paciente, eu como terapeuta, a Rose ali também como psicanalista, terapeuta, deixa ele à vontade. Você chega perguntando como você está, como foi sua semana, e ali o cliente ele fica à vontade para falar o que desejar. E através dessa associação livre, a gente pega o inconsciente ali do cliente. E coisas que estão no inconsciente dele, mas que ele não tem consciência do que ele está sentindo, do que ele está passando ali naquele momento. Então, consiste em permitir que o paciente diga tudo o que vier à mente, certo? Sem censura, mesmo que pareça trivial, desconexo ou inadequado. Vocês estão entendendo? Tá claro para vocês essa mensagem? Vai me dando feedback aí, tá? Então, ressignificar, o objetivo é acessar conteúdos inconscientes, muitas vezes reprimidos, que estão por trás dos sintomas psíquicos. Do trabalho, no caso, a gente também tem ali a experiência de um luto. Como ressignificar um luto? O luto ele vem através de várias formas, através de uma perca de um bem. O luto ele vem através da perca de um ente querido. O luto ele vem através de um divórcio. E como que a gente trabalha, como que a gente ressignifica, né? O luto refere-se a um processo psíquico de desligamento da libido de um objeto perdido. No caso, foi esses exemplos que eu dei, né? Na perca de um ente querido, de objetos, na perca de bens materiais, num divórcio. Então, ali a pessoa ela entra em luto. Seja muito bem-vinda, Ritiane. E a escuta analítica também, que é a forma particular com que o analista, né, nós psicanalistas, analistas, escuta, sem intenção direta, sem julgamentos ou intervenções precipitadas, permitindo que o sujeito se reconcilie com suas experiências e produza novas narrativas sobre si mesmo. Então, ressignificar, você vai ouvir ali, né, o seu cliente, do que ele tem para te passar, sobre os traumas dele, sobre os medos, sobre o que tem ali tirado, tem lhe parado. E através dessa escuta, né, dessa escuta analítica, a gente vai acolher, sem ter julgamentos, e vai trazer uma nova ressignificação daquilo ali que tem tirado a paz, né, do cliente. Na etimologia, do latim, o re de ressignificar significa novamente. E significare, dar sentido, indicar. Então é você dar um novo sentido àquilo ali que te machucou, que te paralisou, que te travou em alguma área da sua vida. A base conceitual de Lacan, olha o que Lacan ele traz. Ele ressignificar está vinculado à releitura simbólica. Novamente, novamente, né? Releitura simbólica do desejo. Para Lacan, o inconsciente é estruturado como uma linguagem. E a fala do sujeito no campo da transferência permite que novos sentidos emerjam retroativamente. Então, para Lacan,
né, na psicanálise a gente vê que o ressignificar também está ali através da fala. Mais uma vez, quando o cliente ou o paciente ele está falando, bom dia, Medley, amiga, seja bem-vinda. Quando o cliente ou o paciente está falando, está colocando para fora aqueles gatilhos, aquilo ali que tem lhe parado, os seus traumas, o medo, a gente está trazendo a oportunidade, a cura. A fala é a cura. O falar traz a cura. Por isso que quando tem algo que te paralisa em alguma área da sua vida, você tem que procurar ajuda, tem que procurar conhecimento para poder trabalhar aquilo, alguma crença às vezes, né? Aquilo que você aprendeu na sua infância, que te paralisou e que você tem levado para sua vida, mas chega a um certo tempo que aquela crença ali não flui mais, não prospera, não cresce mais. Por exemplo, o Freud, né? Qual que é o conceito-chave de Freud? Que foi desenvolvido por Lacan também. Esse termo se refere ao fato de que um acontecimento passado pode ganhar novo significado a partir de uma experiência posterior. Como que eu dou um novo significado? Vivendo uma nova experiência, entrando em ação. Eu sempre falo para minhas clientes, a gente não pode parar, a gente tem que estar sempre em movimento, né? Independente do medo que você tá ali na hora, mas não pare, né? Não pare, busca conhecimento, busca acalmar o seu coração, busca fortalecer aquilo ali que tem te parado, certo? E a definição técnica, para a gente trazer alguns exemplos pessoais meus e depois eu trazer uma convidada, uma terapeuta aqui também para vocês. Ressignificar consiste em reinterpretar eventos passados ou crenças limitantes, atribuindo a eles um novo significado, menos disfuncional ou mais construtivo, com o objetivo de reduzir sofrimento psíquicos e promover bem-estar emocional. Exemplo, eu trabalho muito a escassez em mim. Um certo dia eu estava com meu pai, né, na cidade dele há pouco tempo, mês passado, e eu falei, pai, o meu sonho é ter eu falei para ele, uma Porsche. Meu sonho, eu ainda vou ter uma Porsche. Eu acho lindo aquele barulho, né? Nossa, eu falo, nossa, que chique. E meu pai, com a crença, né, limitante dele de que Porsche é de bandido, ele falou assim para mim, Deus me livre, Porsche é só de bandido. Olha a mentalidade dele, isso é a crença dele. Ele cresceu que quem tem Porsche é bandido. Imagina só o tanto de pessoas que são, né, esforçadas, dedicadas, trabalham tanto e tem uma Porsche, né, saudável, honestamente, do seu suor. E isso é um exemplo simples que eu trago de uma crença limitante. Então, dele ter esse pensamento, essa crença limitante de que uma Porsche é só para bandido, o que ele pensa? A mente dele trava, então eu não posso ter uma Porsche. Por quê? Porque Porsche é de bandido. Vocês estão me entendendo? Isso! Bom dia, Emerson, seja bem-vindo. Então, sobre outro exemplo que eu trago para vocês. Quando eu vou ao supermercado, eu sempre, e por ser meu pai, eu levei isso para minha vida, certo? Fui criada ali, né? E quando eu vou ao supermercado, eu sempre tento olhar primeiro o necessário, aquilo que eu preciso, aquilo ali que tá faltando em casa. E o meu marido, ele já é o contrário. O meu marido, ele já veio de uma família mais bem-sucedida, mais próspera. E eu vejo que ele não tem dificuldade em comprar besteiras, porcarias mesmo, coisas que ele gosta, entendeu? Chocolate, essas coisas. E aí, isso também vem de uma crença limitante.
aquilo ali que você cresceu, aquele meio que você envolveu, que você entendeu. Por exemplo, eu entendia que o meu pai sempre falava, quando eu ia ao mercado com meu pai, quando eu era criança, ele falava, nada supérfluo, não leva nada supérfluo para casa. E aí, olha para você ver, hoje eu casei, tenho minha família e até hoje eu ainda tenho uma certa dificuldade, né, em comprar as coisas, porque eu acho que que a maioria das coisas é supérfluo, porque eu sempre ouvi isso, entendeu? Fica ali na mente, mas eu tenho trabalhado isso através do quê? Do conhecimento, da busca, eu faço consultoria de finanças. E o meu consultor, Léo Maravilhoso, lá de BH, ele tem trabalhado muito isso. E ele falou, devido a isso e tal, olha para você ver, você tem essa crença limitante. Porque seu pai sempre falou. Então, assim, às vezes eu não me sinto merecedora em ganhar uma coisa de um certo valor, de um certo bem, que eu falo, nossa, muito caro. Isso é uma crença limitante. Porque eu acho que eu não mereço, entende? Por quê? Porque eu fui criada no meio que tudo é supérfluo. Então, como que a gente ressignifica isso? A gente ressignifica isso fazendo o que tem que ser feito. Por exemplo, eu compro aquele bem para mim. Esses dias mesmos eu fui presenteada pelo meu marido pelo um tênis, que eu falei para ele, nossa, meu bem, muito caro. E aí fiquei com aquele negocinho assim, aquele incômodo, mas eu recebi. Eu falei, obrigada. E eu mereço. Então eu trabalhei isso em mim. Trabalhei na minha mente, meu consciente, e levei pra mim, entendeu? Então eu fui trabalhando aquilo ali. Então como que a gente ressignifica? Realmente, trabalhando, entendeu? Trabalhando, não parando, entrando em ação e ressignificando aquilo ali. Outro exemplo que eu quero trazer para vocês foi o medo. O medo, como ressignificar o medo? Certo tempo eu passei um susto muito grande. Há um ano atrás, eu tava num carro que não era meu, que eu peguei emprestado, peguei uma estrada e tava meio chuvoso. E não sei o que aconteceu, só sei que eu rodei na pista. Foi um livramento de Deus, foi um livramento. E eu fiquei muito trêmula e eu não conseguia sair do lugar. E por muito tempo eu custei a pegar o volante novamente. Eu falei pro meu marido, eu não vou conseguir pegar a estrada mais. Só que eu fui trabalhando isso em mim com a terapia também, que eu faço terapia. E eu falei, olha, eu preciso trabalhar isso em mim. E trabalhando como? Como ressignificar esse medo, esse trauma? Ficou muito tempo aquela imagem ali na minha cabeça, eu vendo, eu rodando, o carro girando, sabe? E graças a Deus foi um livramento mesmo. E eu falei, Deus, pega nesse volante e dirige para mim. O Senhor que está dirigindo. E todas as vezes que eu entrava no carro, eu falava, Senhor, o Senhor que está conduzindo. Senhor, pega nas minhas mãos. Senhor, o Senhor que está nesse volante. E aí eu fui ganhando confiança, fui novamente e voltei a dirigir. Então, ressignificar é simples assim. É você não parar, é você buscar ajuda. Entendeu? Agora, eu quero trazer para vocês um exemplo prático de uma situação aqui original. Um paciente, ele acredita que ele foi demitido porque sou incompetente. Por exemplo, um paciente ele foi demitido achando que ele foi incompetente. Só que como que eu ressignifico isso para ele em terapia? Por exemplo, em terapia eu vou ressignificar falando assim, a demissão ela ocorreu por fatores externos à minha competência e pode ser uma oportunidade para redirecionar a sua carreira. Então, são oportunidades. Certas coisas acontecem na vida da gente, que eu acredito que nada é por acaso, eu creio, eu tenho muita fé que tudo está no propósito de Deus. E, por exemplo, nesse caso, quando uma pessoa é demitida, eu acredito que uma porta se fechou e que uma nova porta vai se abrir. Mas naquele momento, aquela pessoa ela leva como que, eu sou incompetente, eu fui um fracassado. Certo, naquele momento. Mas como que eu vou ressignificar isso daqui para frente, amanhã? A partir de amanhã eu vou colocar isso na minha mente, vou começar a trabalhar isso todos os dias. O que que eu preciso mudar? O que que eu preciso trabalhar? O que que Deus tem para mim? Entendeu? Qual a nova oportunidade que vem para mim agora?
O que eu ainda não sei que eu preciso aprender? Qual o novo curso que eu vou fazer? Entendeu? Então, ressignificar seria isso. Nesse caso, a finalidade terapêutica. Quais são as finalidades terapêuticas no caso de ressignificar? Reduzir o impacto emocional negativo de memórias ou crenças. Por exemplo, esses exemplos meus que eu trouxe pessoais. Favorecer resiliência e autoeficácia. Quando você ressignifica, você traz resiliência. Você persiste naquilo ali que você tem medo, que você acha que não consegue. Então você se torna uma pessoa forte e capaz de resistir àquilo ali que tem te parado, independente da área da sua vida. No final eu quero trazer para vocês exemplos, umas tarefinhas, exemplos não, umas tarefinhas para vocês trabalhar a ressignificação. Qual que é o objetivo da terapia para quem ainda não faz terapia? Tornar consciente os conteúdos inconscientes. Foi o que a gente falou ali, né? Quando a gente faz a terapia livre, que deixa o cliente à vontade, falar aquilo que ele quer falar. E aí você traz ao consciente dele coisas inconscientes que ele não consegue perceber, tá bom? Por exemplo, eu vou dar outro exemplo aqui de clínica, né? Um paciente, ele sonha recorrentemente que o pai ignora ele. Durante as sessões, ele lembra de uma situação banal na infância, em que o pai não ouviu. O pai não ouviu, simplesmente não ouviu ele, não deu atenção para ele. Na época, não entendeu como significativo. Anos depois, após abandono efetivo em um relacionamento, olha só, esse evento retorna com força. Ao trabalhar isso em análise, ele percebe que construiu inconscientemente uma crença de que não merece ser ouvido. Olha que forte. Por quê? Porque é uma autoridade na vida dele. Foi uma situação que o pai não ouviu quando ele era criança, mais novo, e essa situação foi para o inconsciente dele. Ficou ali no inconsciente dele guardado numa caixinha. E ele entendeu que aquilo ali, ele criou uma crença de que ele não merecia ser ouvido. Por quê? Porque a autoridade dele, o pai dele, quando você tem uma certa autoridade e recebe um certo tipo de rejeição, que ele considerou como certo tipo de rejeição, aquilo ali, às vezes o pai nem percebeu que não tinha ouvido, entendeu? E aquilo ali ele levou uma crença para a vida dele, a vida toda. Então ele entendeu que ele não merecia ser ouvido. E para ressignificar, como fazer para ressignificar? Ele levou para o relacionamento, né? Depois disso, depois de um relacionamento, e ele entendeu que ele não merecia ser ouvido. Mas como que a gente ressignifica isso? Ressignifica a vivência com o pai, entendendo que o silêncio dele, aquela vivência ali, aquela proximidade, aquela intimidade ali com o pai, ele entende que o silêncio dele, do pai, não dizia que ele imaginava. Porque certas vezes a gente pensa várias coisas, a gente vê uma situação e imagina várias coisas. Isso já aconteceu comigo várias vezes, já deve ter acontecido com vocês. Mas quando você põe pra fora, quando você fala, quando você questiona, aí você vai entender que não tem nada a ver o que você estava pensando, não é mesmo? Ou isso acontece só comigo? Certas situações eu penso, acontece alguma coisa, eu e meu marido mesmo, e eu falo, nossa, um exemplo, tá? Eu falo, nossa, ele deve estar chateado, ele deve estar com raiva, às vezes porque eu falei isso e aquilo. Não, aí eu vou perguntar pra ele, falar, meu bem, o que foi que você falou assim, assim, tal, que eu não gostei, ou que às vezes eu não entendi. Não, é que aconteceu isso ali com um cliente. Entendeu? Então, assim, a gente leva pra nossa imaginação
coisas às vezes que não tem nada a ver. E isso a gente gera crenças, e isso faz com que nós paramos, criamos medos, frustrações, traumas. Então é por isso que é necessário o falar, o ouvir, o conhecimento, buscar o conhecimento, entender quem nós somos, entendeu? E aí essa nova leitura permitiu, né, que ele tivesse novas relações com outras pessoas e consigo mesmo. Agora eu quero chamar aqui uma amiga também, psicanalista,